O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,31% nos preços em janeiro. O índice teve uma leve desaceleração de 0,09 ponto percentual na comparação com o mês anterior, quando teve uma alta de 0,40% para dezembro. E o Fast News recebe agora o economista Hugo Garbi para falar sobre, então, essa desaceleração do IPCA 15 no mês de janeiro. Hugo, mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite, conversar com a gente aqui no Fast News. Bom, dos 9 grupos pesquisados, 7 tiveram alta, principalmente alimentação e saúde. E esse equilíbrio veio com uma queda até sensível para transportes. Como que o mercado avaliou esse resultado, Foi um resultado positivo, já era esperado, Surpreendeu positivamente? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. De forma geral, esse resultado ele é surpreendente positivamente, Soraya, porque grande parte das casas de pesquisa, de research que a gente fala, esperavam um IPCA 15, IPCA, pelo menos 10 pontos base, 20 pontos base acima, A gente está falando de 0,40% para cima, Então, de forma geral, o resultado ele é positivo, aponta, inclusive, um reflexo da política monetária restritiva do Banco Central do ano passado, um reflexo que traz uma lição de casa, que a lição de casa está dando resultado em 2024. Bom, Hugo, a gente sabe que na próxima semana, nos dias 30 e 31, o Banco Central ele vai decidir mais uma vez sobre os juros e com essa inflação, se a gente pode dizer, comportada, ajuda o Banco Central também a continuar nesse ciclo de corte da taxa básica de juros. Então, talvez a gente já possa até esperar mais um corte de 0,5 ponto percentual. O que é mais importante agora na sua visão? Esse índice maior de queda ou garantir que essas quedas vão se prolongar aí ao longo prazo? Olha, quando a gente fala de economia, a economia é uma ciência social aplicada e sempre o equilíbrio ele é muito importante. Então, o Banco Central vem adotando cautela nesses últimos 2 anos muito difíceis de pós-pandemia. E se a gente for comparar, por exemplo, com as outras regiões do mundo, o Brasil ele está muito à frente em termos de política monetária. Se a gente comparar, por exemplo, com a Europa, a gente tem, a Europa demorou para poder reduzir as taxas de juros e aceitar uma política monetária restritiva e ainda sofre com inflação, grande parte da União Europeia ainda sofre com inflação. Então, a gente espera que o Banco Central adote e continue com essa redução de taxa de juros de 0,5 ponto percentual, que é um sinal de cautela, mas também um sinal de que com esse ambiente econômico que nós temos, com a inflação dentro da meta, com a inflação cedendo aos poucos, parece ser bastante razoável, a melhor atitude nesse momento. Então, só para a gente frisar, você fala em cautela, Os indicadores da inflação sinalizam de fato que o Banco Central ele está sendo cauteloso, mas é uma postura que, na visão de mercado, está no ritmo certo, é condizente. Até porque quando a gente olha para a taxa básica de juros, ainda num patamar de 11,75%, ainda tem um longo caminho pela frente de cortes, para se chegar àquela expectativa de 9% até o final desse ano. Sim, perfeito. Ou seja, quando a gente fala cautela, é a redução em 0,5 ponto percentual. A redução em 0,5 ponto percentual parece bastante cauteloso. Por quê? Nós temos principalmente uma ala política, uma ala do governo que prega uma redução maior das taxas de juros. Então, eu acho que em termos econômicos, 0,5 ponto percentual parece bastante adequado. Acima disso, 0,75% ou 1%, seria um pouco mais agressivo. Acelerar o ritmo de inflação nesse momento parece não muito adequado economicamente.
Já caminhando aqui para uma última pergunta, Hugo, o IBGE fez uma confusão nessa sexta-feira, né, para a divulgação dos dados, que oficialmente, normalmente, né, acontece às 9 horas da manhã, mas na sexta-feira foi 1 hora mais cedo. Eles até divulgaram uma nota dizendo que houve uma falha nos horários dos computadores e que o processo acabou sendo adiantado em 1 hora, mas que os técnicos estão apurando o que aconteceu para tomar as providências necessárias. Há alguma preocupação em relação a isso? O resultado, geralmente, quando a gente, do IPCA, os resultados de inflação no Brasil são bastante confiáveis. Houve, sim, um mal-estar, né, nessa confusão feita pelo IBGE com relação ao horário, mas, de forma geral, a confiança nos dados, né, a gente tem, historicamente, uma apuração de dados de inflação no Brasil bastante robusta, confiável. Tecnicamente ela é testada e retestada ao longo dos anos, mas então não existe uma desconfiança com relação ao resultado, né? Mas com certeza sim, gerou um mal-estar aí no que condiz ao horário e a habitualidade de liberar os dados de inflação aqui no Brasil. O que acabou repercutindo bastante, inclusive. Bom, conversamos com o economista Hugo Garbi sobre essa desaceleração do IPCA 15 agora no mês de janeiro. Hugo, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Uma boa tarde, um excelente fim de semana para você. Até a próxima. Eu que agradeço, é um grande prazer, um ótimo final de semana a todos. Obrigada.